Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo 28 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, também na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã, no YouTube e no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos, as mensagens do nosso bispo e também o próprio Razões da Fé, que nós publicamos todas as semanas. Nós estamos no terceiro programa de uma série de 4 entrevistas, painéis que a gente está falando sobre a história dos concílios na vida da Igreja. Nós estamos no processo também de viver, no próximo ano, o jubileu, o Ano Santo, Peregrinos da Esperança. E o Papa Francisco nos propõe que neste tempo de preparação a gente estude os documentos, estude o Concílio Vaticano II. Nós quisemos abrir um pouco mais o leque e contar um pouco da história dos concílios na vida da Igreja. E vamos dedicar o programa da semana que vem justamente para falar sobre o Concílio Vaticano II. Hoje, o nosso tema: onde está a Igreja? E o nosso convidado, que já nos acompanhou nos outros 2 encontros, o padre Leonardo Lucian Dalosto, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul. Ele é mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente ele é vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Olá, padre Leonardo. Olá, Felipe. Minha saudação também a quem nos acompanha através da Rádio Miriam Caravaggio. E nós, então, no primeiro programa falamos sobre o que é a Igreja, como ela se organiza, os concílios dos primeiros tempos, do primeiro milênio. Depois falamos no segundo programa sobre a Idade Média, sobre também os dogmas e fizemos uma recordação também da primeira produção. E hoje nós vamos então dar a sequência sobre os concílios do milênio, dando a continuidade ao milênio passado, a reforma, e depois então no próximo programa o Concílio Vaticano II. Padre Leonardo, para recordar também de forma resumida como ao longo dos séculos a Igreja primitiva e sobretudo até a Idade Média, a Igreja conseguiu caminhar entre as luzes e sombras nos tempos de concílios. Ok, então importa sempre recordar que a Igreja é este povo de Deus que está dentro da história e, portanto, sofre também as dificuldades históricas, né? Quando os evangelhos falam da barca que é agitada pelas ondas, normalmente nós aplicamos essa imagem à Igreja como tal. A Igreja é como este grande barco que está no mar. O mar na Escritura é sempre o símbolo do mal que agita o barco. Da mesma maneira, a Igreja, dentro da história, ela vai sendo agitada. Pensemos que a Igreja nasce como tal dentro de um período histórico em que o grande império é o Império Romano, a Igreja atravessa a queda do Império Romano, a Igreja
vê o nascimento do feudalismo, né, e o descentrar-se do poder político. A igreja atravessa esse período, vê o nascimento dos estados nacionais, a igreja vê o fim da modernidade, o início da contemporaneidade, vê as guerras mundiais. Quer dizer assim, nós entendemos que ao longo de 20 séculos vamos caminhando sempre dentro da história. E vamos discernindo ao longo destes séculos, não só quem somos, mas também no que cremos e como devemos agir, né? Os concílios vão nos ajudar de modo particular a discernir no que cremos, apesar de que o Concílio Vaticano II, vamos falar sobre isso depois, no próximo programa, nos ajuda a entender bem claramente quem somos também, mas os concílios ao longo da história da igreja nos ajudam a discernir no que nós cremos, qual é a nossa fé e como nós devemos agir, né? Então, cada concílio, eu dizia e repito, ele é gerado pela igreja normalmente em um período de crise, em algum momento de discussão mais forte na comunidade cristã, e ele gera para a igreja uma proposta de como sairmos dessa crise. E depois a igreja tem a função, a igreja que falo sempre comunidade, tem a função e a missão e o desafio de acolher o concílio, né? E isso também não acontece sem tensões. Então, normalmente, após um concílio, uma parte da igreja o assume e tenta viver aquilo que foi decidido pelo concílio e implementar não só as definições de fé e doutrinais, mas também as questões disciplinares e pastorais. Uma parte da comunidade cristã se coloca contra as definições conciliares, suas decisões, e acaba se afastando da igreja. Isso aconteceu sempre ao longo da vida da igreja. Então eu diria assim, olha, a igreja caminha na história como qualquer realidade histórica, discernindo entre luzes e trevas, mas sempre na certeza de que ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ele nos conduz, ele nunca nos abandona. Por que a igreja proclamou os dogmas? Eles foram necessários para solidificar a fé da igreja? Ok. Eu comentava, penso que no programa passado, a distinção entre doutrina e dogma, e dizia a doutrina, ela é o pensamento atual da igreja sobre muitas coisas. O dogma é o núcleo mais duro desse pensamento, ou seja, são as verdades de fé formuladas. Por que a igreja proclama um dogma normalmente? Por conta daquilo que nós chamamos de heresia ou heresias. A palavra heresia vem do grego, significa escolha, né? Então, por exemplo, se eu afirmo que Jesus é Deus, mas digo que ele não é humano, eu escolhi uma parte da verdade e abandonei outra. Isso é uma heresia. Ou se eu afirmo que ele é humano, mas não é divino, eu escolho uma parte da verdade e abandono a outra. Isso é uma heresia. A heresia, na verdade, é esticar, por assim dizer, uma parte da verdade, esquecendo a outra. Então, os dogmas, eles normalmente são formulados porque alguém está negando a verdade. Então, quando a igreja definiu a divindade de Jesus, ela teve que fazê-lo porque alguém estava negando essa divindade. Quando a igreja definiu a existência, por exemplo, do purgatório, ela teve que fazê-lo porque alguém estava negando esta verdade. Quando a igreja definiu que imediatamente após a morte nós fazemos um encontro com Deus, ela teve que fazê-lo porque alguém estava negando esta verdade. Então os dogmas, eles surgem como uma resposta a estas heresias, a esta negação da verdade ou de parte da verdade. Essa é a função dogmática. É garantir para a igreja, olha, nós temos uma certeza rochosa, sólida de que a nossa fé é esta. Perfeito. Qual a importância, Padre Leonardo, do Concílio de Constança para a unidade da igreja sob o primado de Pedro? Ok. O Concílio de Constança, ele é ainda um concílio na Idade Média, e ele veio para resolver um problema seríssimo. Por quê? Porque em um período da Idade Média, nós tivemos uma eleição de um Papa que transferiu a sede de Roma para a sede de Avignon,
muito próximo do trono francês. Os papas posteriores serão todos franceses, né? E aí nós teremos uma eleição de um papa não francês, que vai gerar o quê? Vai gerar uma divisão na igreja no Ocidente. Então nós teremos um papa eleito não francês, que vai morar em Roma. Nós teremos uma segunda eleição de um papa francês, que vai morar em Avignon. E aí depois nós teremos ainda uma terceira eleição de um papa, que vai morar em Pisa, na Itália. Teremos 3 papas ao mesmo tempo no Ocidente. Cada um reclama para si a autoridade como sucessor de Pedro. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de cisma do Ocidente, a separação da igreja do Ocidente em 3 partes, de modo que nós teremos 3 papas ao mesmo tempo, cada um dizendo que é o papa legítimo. O que faz o Concílio de Constança? O Concílio de Constança vai fazer a deposição desses papas e a eleição de um papa único, Martinho V. Ora, a importância de Constança é reunificar o Ocidente, né? Tem um saldo em Constança, um saldo, né, que alguns dizem saldo negativo de Constança, que é o quê? O problema daquilo que se chama de conciliarismo. O que é o conciliarismo? A ideia segundo a qual o concílio é maior do que o papa. Por quê? Porque se Constança, como concílio, depõe 3 e elege um terceiro, qual é a ideia que fica? Qual é o saldo que fica na mentalidade dos bispos? Opa, o concílio tem autoridade sobre o papa. Por conta deste saldo negativo, nós teremos muita dificuldade depois de reunirmos um concílio, quando será necessário. Porque os papas terão medo de serem depostos pelos concílios. Então, o Concílio de Constança, que acontece nos anos de 1414 a 17, se não me falha a memória, ele tem outras questões particulares para resolver, mas a grande questão central de Constança é resolver o cisma da igreja, a separação da igreja no Ocidente. Tirar ou depor esses 3 papas para a eleição de um papa único. Perfeito. E adentrando já, né, aí quando nós vamos falar da Reforma Protestante, de toda a questão já de Martinho Lutero, que veio, né, no século XVI. Quais foram os argumentos e disputas teológicas da época da Reforma? Ok, a Reforma, já o Concílio de Constança, ele estava escutando gritos, de certa maneira, pela Reforma. Nós temos ali John Hus, né, que cria os russistas lá na atual República Tcheca, que vai ser queimado vivo pelo Concílio de Constança, né, por heresia, mas que já exigia da igreja uma reforma. Na verdade, o que aconteceu naquele período? Acontece que a igreja acaba se afastando da camada mais popular. Se afasta do povo, em última análise. A igreja aqui acaba se entendendo apenas como hierarquia, ou seja, como clero, então bispos e padres, e acaba se afastando do povo. Isso começa a exigir reforma da igreja. Só que a reforma sempre ela é dolorosa, porque ela precisa cortar alguma coisa, ela exige da gente. E a igreja naquele momento não quer fazer a reforma. O que nós temos no começo do século XVI? Nós temos o surgimento de uma figura ímpar na história da igreja, que é um monge agostiniano, Martinho Lutero, na Alemanha. Lutero era um homem inteligentíssimo, era um professor de Bíblia, dominava bastante bem o hebraico, também o grego, tanto é que ele vai poder fazer uma tradução da escritura dos textos mais próximos aos originais que tínhamos à época para a língua alemã, né? A língua do povo alemão. Então imagina que nós temos uma grande ruptura com a igreja institucional que só traduzia para o latim, né? Isso impedia o acesso das pessoas à própria escritura. Lutero vai começar a perceber que a igreja precisa de uma reforma, né? E digamos que o estopim da coisa, o estopim da vida de Lutero será a crise chamada das indulgências. Isso tem que ser explicado porque eu acho que nem sempre o nosso povo tem em mente o que é uma indulgência. Ano que vem nós teremos o Ano Santo, se falará de novo das indulgências, né? O que é uma indulgência? Para a Igreja Católica,
o pecado ele possui uma dupla consequência, chamada pena e a culpa. A culpa é aquilo que eu posso resolver com o sacramento da confissão. Quando eu me confesso, a culpa é remida, é retirada. Mas a pena, ou seja, aquilo que eu não consigo resolver, somente na outra vida eu posso resolver, no purgatório, né? Então, por exemplo, se eu acabo cometendo um crime muito grave, assassinei uma pessoa, né? Eu não posso restituir a vida a essa pessoa. Isso é impossível, né? Eu posso me arrepender profundamente. Se eu me arrependo profundamente, se eu de fato tenho um coração contrito, né, em relação a isso, pelo sacramento da confissão, eu resolvo a culpa do pecado. Mas a pena permanece. A pena significa assim, na outra vida eu vou ter que sentir isto. A dor causada pelo mal que eu cometi. Na outra vida que não é o que os nossos irmãos espíritas pensam. A outra vida é a vida após a morte, né? A vida após a morte. Ou seja, depois de morrer eu tenho que sentir, por assim dizer, a dor causada pelo meu pecado. A pena. As indulgências são uma doutrina da Igreja que não era definida como dogma até Lutero, que diz o seguinte: olha, a Igreja possui à sua disposição, de certa maneira, os méritos de Cristo e dos santos. E ela entrega para os seus filhos. Para quê? Para que os seus filhos não precisem sentir esta pena. Então, a partir da contrição do coração, da conversão, da confissão e de obras indulgenciadas, a pessoa recebia o perdão dos pecados, da sua culpa, mas o perdão também da sua pena. Ou seja, a indulgência é o perdão total. Resolve a culpa e resolve a pena. Ok. O que acontece na época de Lutero? Na época de Lutero, se começa, especialmente na Alemanha, a vender indulgências, né? E aí Lutero se revolta. Por quê? Porque um outro monge na Alemanha, vai dizer o seguinte: olha, a partir do momento que você deposita uma moedinha no cofre, a alma do seu defunto pula do purgatório para o céu, né? Isso é dito, né? Então tem até uma cançoneta, fazem uma pequena canção sobre isso. Lutero era professor de teologia, se indigna contra isso, né? Escreve teses contra as indulgências, né? Se costuma dizer, se a gente pegar um livro de história, que Lutero vai pregar na porta da igreja de Wittenberg, onde morava, essas teses. Provavelmente isso não aconteceu. Mas ele escreveu 95 teses contra as indulgências e outros problemas da época e as encaminhou para o arcebispo. O arcebispo de então, não sendo teólogo, encaminha isso para Roma. E Roma então vai convocar Lutero, né? Só que Lutero não vai para Roma, né? E aí então nós começamos a ter a crise da igreja na Alemanha, de Lutero contra Roma, uma queda de braço. O que acontece nesse período? Acontece que uma parte dos príncipes alemães começa a apoiar Lutero contra Roma. E aí então nós teremos uma cisão na igreja da Alemanha. Por quê? Porque uma parte da igreja assume as teses de Lutero e a outra parte permanece ligada à igreja de Roma, ok? Então esse é o estopim da reforma protestante. Lutero tem na base da reforma o problema das indulgências. Mas é muito maior a questão doutrinal, porque Lutero depois, assim como outros reformadores, vai começar a colocar questionamentos grandes em relação a outros pontos. Por exemplo, o fato de que as tradições, a chamada tradição hoje, as tradições são invenções dos católicos. E que, portanto, a verdade se encontra apenas na Escritura, não nas tradições, né? Lutero vai começar a colocar em questionamento os concílios da igreja, que nós estamos falando agora. Não, os concílios são invenções dos bispos e dos papas e são contraditórios, um diz uma coisa, outro diz outra, então não podem ser levados a sério, né? Lutero vai questionar a própria hierarquia da igreja, questão de termos bispos, padres, diáconos, né? Lutero vai questionar os sacramentos da igreja. Não, os sacramentos são apenas 2, batismo e eucaristia. Mantém por um tempo também a confissão, que depois os luteranos vão acabar retirando. Mas para eles, sacramentos maiores são
o batismo e a Eucaristia, os demais não são sacramentos. Então, há uma grande crise doutrinal no começo do século XVI. A Igreja, nesse período, não está preparada para resolver a crise, para responder à crise. E aí, Lutero pede a Roma um concílio, que se faça um concílio, e Roma não faz o concílio. E aí volta a questão que eu dizia antes, por que Roma não convoca um concílio? Por medo do conciliarismo. Olha, se o Papa convoca um concílio... Vão derrubar o Papa. Podem derrubar o Papa, porque o Papa está no olho do furacão no meio da crise, né? Quer dizer, se alguém tem que resolver a crise, é ele. Então, acontece que a reforma do século XVI, ela domina grande parte da Alemanha, mas não vai ficar só na Alemanha, né? Nós teremos na Suécia, nós teremos Calvino, depois ela vai se irradiar para a Inglaterra, com Henrique VIII, que no começo apenas separa a igreja inglesa da igreja romana, mas depois, com o tempo, começam a entrar teses reformistas na igreja chamada hoje anglicana, de modo que a igreja anglicana ainda hoje é uma espécie de híbrida, assim, mistura um pouco as ideias católicas com as ideias da reforma. Então, o século XVI veio estourar, por assim dizer, a urgência de uma reforma na igreja que, infelizmente, não chega a tempo. Perfeito. E aí, agora, na sequência, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a contra-reforma, né? O que foi dado depois como resposta. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso Razões da Fé deste 28 de abril. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210.
Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 28 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, aonde está a Igreja Católica? E o nosso convidado é o Padre Leonardo Luciano Dalosto, que é vigário paroquial da paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Padre Leonardo,
o que levou à convocação e quais foram os principais temas teológicos e doutrinários discutidos durante o Concílio de Trento? Ok. O Concílio de Trento é um concílio muito importante porque nós, ainda hoje, estamos vivendo, de certa maneira, algumas coisas que tomaram forma no Concílio de Trento. É um concílio do século XVI e nós falamos no bloco anterior sobre a questão da Reforma Protestante, iniciada por Lutero, este monge agostiniano, que começa a questionar seriamente não só algumas práticas, mas também doutrinas da Igreja. E nós temos que dizer que Lutero tinha razão em muitas coisas, ou seja, como práticas de fato, tínhamos muitos problemas naquela época, tínhamos um afastamento geral, especialmente da hierarquia em relação ao povo, uma ignorância muito grande do nosso povo em relação à fé, e também, inclusive, dos próprios padres em relação à fé. E Lutero vê a necessidade de uma reforma, e a Igreja não consegue responder a Lutero. Pensemos que Lutero praticamente escreve as teses contra as indulgências em 1517. Em 1521, o Papa, à época, Leão X, o excomunga, né? Mas Lutero está salvo dentro da Alemanha por conta de vários príncipes alemães que também não querem mais comunhão com Roma. O que a Igreja vai tentar fazer? Tentar responder isso, só que com muito atraso, né? Com muito atraso. Somente em 1545, pensemos bem, o Papa Paulo III vai conseguir convocar o Concílio de Trento para tentar fazer uma resposta à Reforma Protestante. Então, de 1521 até 1545, a Igreja não consegue responder nada. Ela está tão preocupada com questões internas e também com disputas políticas que ela não responde. Em 1545, nós temos a convocação do Concílio de Trento. É um concílio longo porque ele vai ter 3 sessões e ele vai durar até 1563. Né? Então, basicamente, é só em 1563 que nós temos a resposta definitiva da Igreja à Reforma Protestante. Quase 40 anos depois. Quase 40 anos depois. Que naquela época significa dizer que na Alemanha, por exemplo, nós já tínhamos 70% do território luterano, né? Ou seja, não mais católico. Essa resposta da Igreja, ela é ao mesmo tempo uma chamada assim na história da Igreja contra-reforma e reforma católica. Por que tem esse duplo nome? Porque é uma tentativa de responder à reforma de Lutero e dos reformadores, né, que nós chamamos de hoje, não mais tanto usamos esse termo, mas ainda se usa a reforma protestante, chamada assim. Mas ela é reforma católica por quê? Porque a Igreja vai entender que não tem como responder à reforma sem uma reforma interna. Então ela precisa se reformar para poder responder à reforma protestante. O concílio começa em 45, ele vai parar em 48, vai ter um problema ali. Depois ele é retomado em 51, para em 52, retomado em 62 e termina em 63. Então, de 1545 até 1563 nós temos o concílio. E aí o que o concílio vai ter? O que ele vai trazer para nós? Ele vai trazer explicitações de fé e resoluções práticas pastorais. Então, por exemplo, é o Concílio de Trento que vai definir para nós quantos são os livros da Escritura, da Bíblia. Por quê? Lutero não considera alguns textos do Antigo Testamento que estavam em grego como inspirados. Aqui é muito complicado explicar todo esse rolo para os nossos ouvintes, mas a Bíblia católica ainda hoje ela é diferente das Bíblias evangélicas, porque o Antigo Testamento evangélico não tem 7 textos que nós temos. Tá? Esses 7 textos, eles só estão em grego. Eles nunca foram escritos em hebraico. Então, Lutero, ele tem uma expressão, que na verdade não é dele, mas de São Jerônimo, hebraica veritas, ou seja, a verdade está no texto hebraico. Ele vai dizer, por conta deste argumento, os textos não escritos em hebraico não são inspirados, segundo Lutero.
Então ele traduz os textos do grego para o alemão também, mas diz: esses textos para nós não são inspirados. O Concílio de Trento vai definir que são inspirados os 73 livros. Portanto, os 46 do Antigo, os 27 do Novo. Né? É uma definição de Trento. Qual é o texto oficial da Igreja? Trento vai definir também as tradições apostólicas, ou seja, vai dizer o seguinte: olha, a verdade não chega a nós apenas a partir da Escritura, mas também das tradições não escritas dos apóstolos, né? Que Trento apenas chama de tradições apostólicas. Não define muito bem isso. Isso é um terreno que só o Concílio Vaticano II vai trabalhar, mas vai dizer que a verdade não está apenas na Escritura, também na tradição. Por quê? Porque Lutero, os reformadores, diziam que o princípio era sola Scriptura, somente a Escritura, somente a Bíblia é norma de fé. O Concílio de Trento vai dizer: não é apenas a Bíblia, mas também as tradições. Trento vai definir quantos são os sacramentos. Sacramentos são 7, nem mais nem menos. 7 é um número importante na Bíblia, é o número da perfeição. Por que tem que fazer isso? Porque para Lutero os sacramentos são apenas 2. Né? Trento vai definir a questão sacrificial da Eucaristia, ou seja, quando nós celebramos a missa, celebramos o sacrifício de Cristo. Né? Nós fazemos uma atualização do sacrifício de Cristo. Lutero não aceita isso. Né? Trento vai começar a usar a expressão transubstanciação para falar da Eucaristia, ou seja, na Eucaristia nós temos a presença real de Cristo e tudo aquilo que faz com que o pão seja pão, a sua substância, se transforma em corpo e sangue de Cristo. Lutero não aceita. Então nós temos vários elementos ali, claro. Depois, Trento vai definir também a questão do culto aos santos, o uso das relíquias, as indulgências, a existência do céu, do inferno, do purgatório, né? Tudo aquilo que Lutero e a Reforma começam a questionar, Trento vai responder a nível de fé. Então nós temos no Concílio de Trento uma série grande de formulações e definições dogmáticas. Porém, é apenas a última sessão do Concílio de Trento, de 62 a 63, que traz as reformas disciplinares que serão muito importantes para a Igreja Católica. Por quê? A última sessão é convocada pelo Papa Pio IV. Pio IV tinha um sobrinho que ficou famoso na história da Igreja, que é São Carlos Borromeu. E São Carlos Borromeu ele tem um trabalho muito importante nessa última sessão, que é costurar os bispos reformistas para que eles votem os decretos de reforma. E tem 42 artigos de reforma no Concílio de Trento, que uma parte dos bispos não queria, porque mexia nos privilégios. Então, a última sessão vai reformar a Igreja na questão disciplinar. Por exemplo, pensemos bem, até então não existiam seminários para a formação dos padres. Então, alguns padres estudavam, outros não. Significa dizer que muitos padres eram ordenados sem nenhum estudo, sem conhecer nada da fé. O concílio institui aquilo que até hoje nós usamos, os seminários. Os seminários saem do Concílio de Trento, é uma instituição definida por Trento. O concílio institui que o bispo se reúna com o seu clero de tanto e tanto tempo para fazer pequenos sínodos ou concílios diocesanos, para decidir questões pastorais. O concílio institui que os bispos façam a visita pastoral, que ainda hoje os bispos fazem nas dioceses, para conhecer as paróquias. Então, o concílio tem uma série de normativas disciplinares. Exige, por exemplo, que os bispos morem nas suas dioceses, porque era muito normal que o bispo morasse em Roma e não na sua diocese. E às vezes nem conhecia a sua diocese. O concílio exige que o bispo seja bispo de apenas uma diocese. À época, às vezes, o bispo tinha 2, 3 dioceses e não visitava nenhuma. Então imagina o problema que era pastoral à época. O concílio resolve, por uma série de artigos disciplinares, como colocar a igreja a caminhar naquele período. E por isso Trento é muito importante no século XVI,
Porque até as portas do Concílio Vaticano II, até a década de 60 do século passado, no qual nós nascemos, né? A Igreja tem a forma de Trento. Ela se organiza segundo Trento. Então, a resposta da Igreja, repito, ela é uma contra-reforma, ou seja, há uma resposta doutrinal a Lutero, mas ela também é uma reforma interna. A Igreja entende que não adianta tentar combater o crescimento do movimento protestante apenas a partir de respostas doutrinais, mas é necessária uma reforma interna de si mesma, do seu corpo eclesial, dos seus bispos, do seu clero, para que eles possam também dar, digamos assim, força às mudanças que são necessárias. Perfeito. E aproveitando, quais foram as consequências a longo prazo que o Concílio de Trento trouxe para a Igreja Católica e para o mundo ocidental no geral? Ok, pensemos, por exemplo, que após o Concílio de Trento, o Papa que vai começar a colocar os decretos de Trento em funcionamento, em ordem, é Pio V, que era um frade dominicano muito rígido, moralmente muito rígido, e ele vai exigir, de fato, que se siga à risca os decretos do Concílio de Trento. Então, é Pio V que vai instituir o novo missal, vai instituir aquilo que a gente chama de liturgia das horas, ou seja, a obrigatoriedade dos padres diocesanos e também dos padres religiosos de rezarem em várias horas do dia, vai instituir o catecismo. Pensemos que o primeiro catecismo da Igreja surge com Pio V, após o Concílio de Trento, por um motivo específico, para que os padres conhecessem a doutrina. Quer dizer, a situação do clero era tão precária à época que foi necessário instituir um catecismo, um livro, para ensinar os padres no que a Igreja acreditava, qual era a doutrina da Igreja, para que então eles pudessem instruir os fiéis, né? Foi o Concílio de Trento que começa a trabalhar a ideia da catequese, especialmente na missa. Então, obriga que nos domingos e nas festas os padres façam a homilia na língua do povo, para que o povo possa entender o que de fato crê, né? Respectivamente ligado ao mistério celebrado no domingo, ao evangelho, e também às festas, as grandes festas. Então, o Concílio de Trento depois vai solidificando na formação do clero. Então, todo o clero começa a ser formado tendo uma base em filosofia e depois em teologia. Isso qualifica potencialmente o clero católico para poder também responder às questões da época. E tudo isso vai se estendendo ao longo dos séculos. Então, é claro que o concílio vai se impondo devagar. Não é que acabou o concílio, tudo começou a funcionar. Não. Mas, ao longo dos séculos, essas coisas vão se impondo, vão se organizando, de modo que a forma da igreja, ela será a forma de Trento. Então, eu diria assim, o Concílio de Trento fez um esforço homérico de reformar a igreja, e esse esforço, ele vai chegar até o século XX. Por mais que no século XX, o modo ou a forma trentina da igreja não responda mais, permanece. Que se cristaliza, se enrijece de tal forma essa forma de ser da igreja, que vai chegar até o século XX. Perfeito. E a gente vai seguindo por aqui, né? Agora vamos entrar nessa questão um pouco que muitas vezes, ainda hoje, entre também jovens e alguns grupos que estão na vida da igreja, é algo que cria um pouco de, vamos dizer assim, conflito. A missa tridentina. O Concílio de Trento reforma a liturgia, né? Institui o missal, Pio V faz toda a questão da reforma litúrgica. Muitos chamam de missa de sempre. E aí agora a pergunta, missa de sempre ou missa tridentina? Tradição da igreja com T maiúsculo ou com T minúsculo? Ok. Acho que isso é uma coisa interessante para quem nos escuta, especialmente nesses tempos em que volta essa expressão da missa de sempre, né? O que Pio V faz após o Concílio de Trento? Faz a edição do missal, né? E Pio V faz a revogação de qualquer rito com menos de 200 anos. Esse é o documento de Pio V em 1570, ou seja, ele revoga
todos os ritos litúrgicos não tão antigos, né? E institui para o Ocidente apenas um rito, né? Para quê? A ideia de Pio V é criar unidade pela uniformidade. Mas até o missal de 1570, de Pio V, na verdade nós tínhamos um monte de ritos, inclusive na Itália. Quer dizer, o modo como rezavam em Roma não era o modo como rezavam, por exemplo, na Sicília. Eram de formas diferentes. Então Pio V vai abolir isso tudo, né? E instituir um missal. É claro que o missal de Pio V tem raízes em missais precedentes. Agora, a missa de Pio V, ela é a missa pensada de acordo com os moldes do Concílio de Trento. O que é a missa de sempre, né? A missa de sempre é um conceito ideológico. Então, quando alguém diz assim, missa de sempre, está querendo dizer a missa de sempre não é a missa reformada agora após o Concílio Vaticano II, mas é a missa reformada após o Concílio de Trento. Então, que eles querem pular por cima do Concílio Vaticano II e voltar para Trento. Isso é pura ideologia. Quando a gente fala de missa de sempre, a gente só pode entender uma coisa. Toda missa celebrada em comunhão com a igreja é a missa de sempre. Porque a missa, ela tem essencialmente, desde sempre, duas liturgias e celebra desde sempre uma única coisa. Ela sempre foi celebrada em uma liturgia da palavra e em uma liturgia eucarística. E ela sempre celebrou a Páscoa de Cristo, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Isso é a missa de sempre. Não importa se em grego, se em latim, se em português, e não importa em que momento histórico. A missa de sempre é qualquer missa celebrada em comunhão com a igreja, de acordo com o rito que a igreja está usando naquele momento, né? Por que, por exemplo, a missa de Pio V não pode ser considerada a missa dos apóstolos, como alguns dizem? Porque os apóstolos nem sabiam latim, né? Durante 5 séculos a igreja só usou grego. Mesmo a igreja de Roma não celebrava em latim nos primeiros séculos. Celebrava em grego, porque grego era a língua do povo. O povo não falava latim. O latim era a língua da nobreza do Império Romano. Mas o povão, como tal, falava o grego koiné, ou seja, uma espécie de dialeto do grego. Então a missa também era celebrada no grego. Os sacramentos eram celebrados no grego. Então, a ideia de chamar missa de sempre, a missa do Concílio de Trento, é uma ideia ideológica, não teológica. Teologicamente, temos que dizer, a missa celebrada em comunhão com a igreja, não importa a língua e não importa o rito, ela é a missa de sempre. Ela contém aquilo que a igreja sempre celebrou. Perfeito. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 28 de abril. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco.
Na palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Há quanto tempo você não sente segurança para mastigar? Aqui no Oral Sim, com os implantes dentários, vamos devolver a qualidade da sua mastigação e o prazer de comer novamente. Agende já uma avaliação. Você está procurando tecidos em geral para calçados, confecções, decorações, espumas, TNTs, EVAs, palmilhas diversificadas ou dry para confecções esportivas? Então, tudo isso você encontra na Sutile Malhas e Dublagem. Faça sua encomenda e garanta a qualidade para o seu produto. Sutile Malhas e Confecções, Rua Vêneto 1577, bairro Nova Vicenza. Contate pelos telefones 54-3261-1980 ou WhatsApp 54-99610-1227. Aquela massa especial e na medida, aquele recheio de encher os olhos e de dar água na boca, aquela pizza deliciosa com borda crocante e carregada de recheio. Agora a família Gasperim Pizzaria é rodízio, de terça a domingo. São mais de 35 sabores de pizzas e ainda por cima, rodízio de massas e filés. Faça sua reserva ou sua teleentrega pelos fones 54-3412-0826, 3412-0827 ou pelo WhatsApp 549-9184-2919. Família Gasperim Pizzaria, o tempero que vem de berço, agora também com rodízio de pizzas, massas e filés. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir, subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 28 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós estamos no terceiro programa de uma série de 4 propostas e produções sobre os concílios na história da Igreja. Tudo isso em preparação ao jubileu, ao Ano Santo de 2025. Nós estamos hoje falando sobre o tema Onde está a Igreja? E quem está conosco desde o início dessa série é o padre Leonardo Lucian Dalosto, que é doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e trabalha na paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Padre Leonardo, como o Concílio de Trento é visto pelos historiadores e teólogos hoje em dia e no que ele se alia e se opõe à proposta do Vaticano II? Ok, eu acho que qualquer concílio, e Trento não está fora desse contexto, tem que ser entendido dentro do seu tempo, dentro do seu contexto histórico. Trento é uma resposta a uma crise da Igreja muito forte no século XVI, que até hoje mantém a Igreja do Ocidente dividida. Quer dizer, quando a gente fala do Concílio de Trento, temos que entender que o Ocidente como tal não conhecia divisões teológicas, religiosas. Nós tínhamos ali tivemos problemas de divisões políticas, até mesmo tivemos cismas no Ocidente, ou seja, falamos sobre 3 papas ao mesmo tempo, mas nós não tínhamos discussões religiosas tão fortes que haviam criado essa cisão no Ocidente como tal. Trento vem como uma resposta ao problema da reforma de Lutero, uma resposta, infelizmente, tardia, mas como uma resposta. Então, quando a gente olha para o Concílio de Trento, a gente tem que entendê-lo dentro do seu contexto, com os seus acertos e com os seus erros. Evidentemente que os bispos, há 400 anos atrás, não podiam pensar como nós pensamos hoje, não podiam entender, por exemplo, o diálogo interreligioso ou o diálogo ecumênico como nós entendemos hoje. Se imaginava que Trento seria a possibilidade da reunificação da Igreja, de trazer para dentro aqueles que tinham ido para fora, aqueles que tinham saído. Essa um pouco era a ideia de Trento, que não se concretizou. Agora, Trento, de certa maneira, deu uma feição para a Igreja, uma forma para a Igreja que antes nós não conseguíamos construir. Trento conseguiu desenvolver uma disciplina pastoral na Igreja muito forte, uma formação e uma qualificação do clero muito forte. Mantivemos ainda distância em relação ao laicato? Penso que sim, tivemos ainda problemas em relação a essa aproximação que somente o Concílio Vaticano II vai resolver, né? Mas, repito, nós temos que olhar o concílio, cada concílio, dentro de seu tempo, dentro de seu contexto. Eu penso que Trento, naquele momento, foi satisfatório, apesar de ter sido tardio. Perfeito, Padre Leonardo. E agora já preparando, né, o concílio, né, nós falamos antes que o concílio com a prática pastoral contemporânea é o Vaticano II. Mas e o Vaticano I, em que contexto ele aconteceu? Por que aconteceu o Vaticano I? Como é que foi, né? Por quê? Ok. Bom, o Vaticano I é um concílio que acontece entre Trento e o Vaticano II, né? Ele não consegue imprimir na Igreja um rosto tão forte como Trento, até porque é um concílio interrompido. Quer dizer, o Concílio Vaticano I é interrompido pela Guerra Franco-Prussiana. Ele acontece entre os anos de 1869 e 1870, no Vaticano, quando o Vaticano, ainda detinha o território pontifício, quando Roma ainda era território do Papa, o Papa ainda era monarca. Ele é presidido por Pio IX. Pensemos que Trento, por exemplo, não é presidido pelo Papa. Não são os papas que presidem, né? Mas Pio IX controla rigidamente o Concílio Vaticano I, inclusive com os documentos preparatórios, né?
E o Vaticano I, ele teve apenas 2 documentos em um contexto muito pesado. Por quê? Porque a Igreja, especialmente a partir do século XVII, ela acaba tendo uma ruptura com o homem moderno. Tá? Não é tão simples explicar isso para quem está nos escutando, mas o homem moderno, falamos aqui do homem a partir do século XVII, ele começa a querer ser autônomo, a pensar por si próprio, né? E não mais ser conduzido pela religião. Ou seja, ele não quer que as suas decisões sejam todas pautadas pela religião. A Igreja, evidentemente, reage a isso, né? E o contexto dos séculos XVII, XVIII e também XIX é de uma reação a esta modernidade, a este homem moderno que quer ser independente, quer pensar pela própria cabeça e com as próprias ideias. O Concílio Vaticano I está dentro desse contexto, de uma igreja reativa, uma igreja que reage à modernidade. Pio IX é o símbolo dessa reação. Pio IX é extremamente reativo, não aceita nenhuma inovação, né? Ele fala do chamado modernismo, ou seja, tudo aquilo que vem com modernidade é ruim. Aí a gente acaba jogando fora, como nós dizemos no ditado popular, né? A água suja, a bacia, a criança. Ou seja, nada que veio com a modernidade é bom. Isso não é verdade, né? Mas infelizmente é um pouco a mentalidade da igreja na época, e Pio IX encarna muito isso, e o concílio vai ter que encarnar isso também. Então o Concílio Vaticano I, ele emite apenas 2 documentos, repito, ele foi interrompido por uma guerra e não mais se reuniu. O primeiro documento chama-se Dei Filius. E nesse documento, por mais que o concílio fosse reativo, ele tem 2 ideias que são interessantes. Por quê? Porque a Dei Filius, que fala da manifestação de Deus na história, condena 2 problemas. Condena ao mesmo tempo o racionalismo, a ideia de que tudo tem que passar pela razão do ser humano, ou seja, aquilo que não for racionalizável, que não for razão, não é bom. Mas condena também o fideísmo, a ideia de que somente a fé resolve. Então, o Concílio Vaticano I condena os 2 extremos, retomando uma tradição católica que tem a sua base muito forte em Santo Tomás, que diz que o ser humano é conduzido tanto pela fé quanto pela razão. Como 2 asas. Como as 2 asas que alçam voo, né, de Santo Tomás em direção à verdade. Então, o Concílio Vaticano I, nesse documento Dei Filius, ele condena essas 2 coisas, o racionalismo e o fideísmo, né? Coloca uma via de meio, diz assim, ó, ao ser humano é necessário a razão e também a fé. Não só a razão, não só a fé, né? Porque ambas levam a fanatismos. Existe um fanatismo religioso e existe um fanatismo racionalista, tá? Há um segundo documento que é mais conhecido porque ele contém um dogma, que é o documento Pastor Aeternus. A Pastor Aeternus é um documento que foi elaborado por vontade direta de Pio IX para falar sobre a autoridade do bispo de Roma em relação aos demais bispos, tá? Então se retoma toda a teologia e a doutrina sobre o bispo de Roma como sucessor de São Pedro. E aí o documento vai estabelecer, primeiro, o bispo de Roma, ele tem primazia de jurisdição sobre todos os bispos do mundo. O que quer dizer isso em palavras miúdas? O Papa é bispo em qualquer diocese do mundo. Por exemplo, nosso bispo José é bispo em Caxias do Sul. Se ele bota os pés em Novo Hamburgo, ele não é bispo, no sentido de que ele não comanda. Claro que ele vai ser reconhecido como bispo, mas ele não comanda a diocese de Novo Hamburgo. Mesma coisa se ele for para a diocese, sei eu, de Vacaria, de Frederico Westphalen, de Rio Grande. Lá tem o seu bispo. Nosso bispo não tem autoridade sobre aquele território diocesano. O Papa não. O Papa, ele tem autoridade tanto em Roma como também em Caxias do Sul. Ele é bispo em Caxias, como ele é bispo em Novo Hamburgo, como ele é bispo em Frederico. É por isso que ele nomeia os bispos. É ele quem decide quem deve ser bispo aqui e quem deve ser bispo acolá. Então, o primeiro elemento da Pastor Aeternus é a definição clara, né, canônica, do primado de jurisdição do bispo de Roma
sobre todos os bispos do mundo. Né? Por quê? Porque Pedro é o apóstolo que está encabeçando os demais apóstolos. Então, o Papa, sacramentalmente, é tanto bispo como José é bispo. Então, Francisco é bispo como José é bispo. Mas por jurisdição, Francisco está acima de José. Quer dizer, Francisco é bispo em Roma, mas também é bispo em Caxias. José é bispo em Caxias, não é bispo em Roma. Nesse sentido, ok? E aí o concílio, no mesmo documento Pastor Eternos, aí sim vem a definição dogmática mais conhecida, que é o chamado dogma da infalibilidade do magistério do Papa. O povo costuma dizer assim, a infalibilidade papal, ou do Papa. É bom nós trabalharmos bem isso, porque o dogma fala da infalibilidade do magistério, do ensinamento do Papa em uma determinada ocasião bem específica. Então, não é que o Papa seja infalível em qualquer coisa que ele disser, em qualquer momento. Não. Quando é que o Papa é infalível? Ele é infalível quando ele, em nome da Igreja, professa para a Igreja a fé da Igreja. Ou seja, o Papa não vai amanhã de manhã levantar e dizer assim, agora nós vamos acreditar em uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não é isso. Ele pode recolher o sensus fidei, aquilo que o concílio também faz, e dizer, olha, a Igreja crê nisto, a Igreja acredita nisto. Ele pode proclamar um dogma, mas é sempre recolhendo a fé da Igreja. Quando é que isso aconteceu na história da Igreja? Apenas 2 vezes, quando o Papa proclamou 2 dogmas marianos, né? Que é a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Maria aos céus. São as únicas 2 vezes, 2 momentos em que o Papa usou a infalibilidade do seu magistério. Então, normalmente o magistério do Papa é um magistério autêntico, mas não infalível. Então, Francisco, por exemplo, o último Papa a usar a infalibilidade foi Pio IX. Então, todos os papas posteriores tiveram um magistério autêntico, ou seja, um magistério reconhecido pela Igreja, mas não infalível, que significa dizer que o magistério pode depois ser reformado. Então, Francisco, por exemplo, reformou documentos magisteriais dos papas precedentes, de João Paulo II, de Bento XVI. Bento XVI tem um documento famoso que dava aos padres a permissão de rezar a missa segundo o missal antigo, né? Francisco revogou esse documento, você reformou o magistério de Bento. Então, Bento tinha um magistério autêntico, mas não infalível. Então, quando a gente fala do dogma da infalibilidade do magistério do Papa, proclamado no Concílio Vaticano I, temos que entender que é algo muito pontual. O Papa exerce a infalibilidade da Igreja para proclamar a fé da Igreja. Como é que nós poderíamos, para concluir e ao mesmo tempo já preparar os ouvintes para o programa da semana que vem, que nós vamos abordar diretamente o Concílio Vaticano II, nós vivemos também num tempo em que grupos ensaiam talvez um cisma, alguns inclusive chamam Francisco de o pior Papa da história, alguns grupos são sede-vacantistas. Como gerir tudo isso? Como gerir tudo isso? Ok. Para entendermos o Concílio Vaticano II, nós iremos falar no próximo programa, temos que entender que Trento respondeu à sua época e deu uma resposta satisfatória, só que nós estendemos essa resposta por quase 400 anos. E é claro que essa resposta ela caducou com o passar dos tempos. Você não pode esperar que um mundo que muda tanto possa se adaptar a uma resposta do passado. O Vaticano I não foi uma resposta à época, foi apenas uma reação diante de problemas. O que será o Vaticano II? O Vaticano II será uma resposta para o homem moderno. Então, uma proposta de ser igreja na modernidade, exatamente, para o homem moderno. Quer dizer, a grande pergunta, vou voltar a isso no próximo encontro, mas a grande pergunta que move o Concílio Vaticano II é como falar de Deus para o homem atual, para o homem contemporâneo. Quer
Quer dizer, como falar de Deus para este homem que não aceita mais simplesmente ser conduzido pela religião? Então, aquela ruptura que houve entre a igreja e o mundo, lá no século XVII, ela só vai ter uma resposta à altura com o Concílio Vaticano II. Então, nós temos todo um processo de preparação do Concílio Vaticano II, especialmente no começo do século XX até a década de 60, com vários movimentos que estão preocupados em fazer o quê? Em reatar as relações entre a igreja e o homem de hoje. E o Vaticano II vai ser essa grande celebração dessa reconciliação, podemos dizer assim, entre a igreja e o homem de hoje. Alguns grupos não compreendem, mas a igreja está aí para evangelizar nesse tempo da história. Nós vamos concluindo este terceiro programa da nossa série sobre os concílios na história da igreja, e na próxima semana nós vamos retornar. O tema da próxima semana vai ser Ecclesia Semper Reformanda, a igreja no terceiro milênio. Acompanhe. Se você não acompanhou a série já que nós iniciamos, estamos no terceiro episódio, no terceiro programa, você pode buscar no YouTube da Diocese de Caxias do Sul, buscando na playlist do programa Razões da Fé,